Eu cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta manhã, termos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Ontem aqui também estivemos no culto do Ministério de Jovens, por eles realizado. Foi uma bênção. Confesso aos irmãos que fui surpreendido de maneira muito positiva com o resultado do trabalho, a forma como eles se dedicaram a todas as atividades que foram aqui realizadas. Que Deus continue abençoando os líderes do ministério e cada um dos jovens participantes, direta ou indiretamente, nos trabalhos realizados. E agora gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Neemias. Capítulo de número 2, é um texto bem conhecido dos irmãos. Aproveito esse momento em que os irmãos estão folheando as vossas Bíblias para manifestar aqui a minha alegria nessa manhã em ter a oportunidade de estar contigo, para que juntos aqui estivéssemos prestando este culto de adoração e louvor a Deus. E Deus é tão bom e tão misericordioso que nos separa um momento para que a sua palavra possa ser ministrada e dessa forma venhamos aprender com a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Os irmãos que encontraram, digam amém? Amém. Eu farei a leitura aos irmãos. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo. Isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei-me ao rei, que o rei para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando pedir-me? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás?
Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que eu irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento em oração, juntamente com a Tua igreja, eu me coloco, ó Pai, mais uma vez, em Sua completa dependência, Senhor, clamando, ó Espírito Santo, para me conduzir pelas veredas da vontade do Senhor, o meu Deus. E que esta palavra que foi lida nos seja, nesta manhã, revelada, ministrada sobre nós, para que nós possamos ouvir o som da voz do Senhor, conduzindo os nossos caminhos, na direção do seu querer, da sua vontade. É certo, ó Deus, que somos carentes do Senhor, e é certo também que até para compreender a sua palavra, precisamos que o Teu Espírito Santo esteja agindo sobre as nossas vidas. Então, eu mais uma vez peço, ó Espírito Santo, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender esta palavra. Abra os nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos, quebranta os nossos corações, para que, ao ouvirmos o som da Sua voz, Senhor, através da Tua palavra, a possamos guardar em nosso coração, para que ela produza sobre as nossas vidas a manifestação da Sua vontade, dos Teus propósitos e desígnios sobre nós. Eu creio, Senhor, que assim se fará. E por isso eu Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Como disse aos irmãos, é um texto conhecido da palavra do Senhor, em que fala acerca de um momento de profunda tristeza do servo de Deus, Neemias. Uma tristeza tal que chega em um determinado momento, não pode ser mais guardada no seu coração. Se nós observarmos a palavra do Senhor, no capítulo 1, vai dizer assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Ou seja, a tristeza estava em seu coração durante 4 meses, martelando a sua alma dia após dia.
A palavra do Senhor também nos diz qual foi a reação do seu servo. Se continuarmos a leitura, ainda no capítulo 1, no versículo 4, assim nos dirá a palavra do Senhor: tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Essa foi a reação de Neemias ao ouvir as más notícias contadas por seus amigos acerca da situação em que se encontravam os seus irmãos. A tristeza era tão profunda na sua alma que o versículo 15 vai nos dizer de que forma ele se apresenta em oração a Deus. Desabafei, ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Se você observar nas entrelinhas destes versículos que foram lidos, você vai constatar que Neemias está orando há alguns dias, está se colocando na presença do Senhor. Além de orar, ele está jejuando. Ele se apresenta a Deus fazendo uso das palavras do próprio Deus, que foram manifestas a Moisés, que ele vai relatar isso no versículo de número 8 em diante. Ele faz uso das palavras que Deus disse a Salomão, quando o prometeu que estaria ouvindo todas as orações. Ele faz uso da aliança com Moisés, uso da promessa com Salomão. E se lembra do texto de Isaías que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, sabendo disso, quando ele faz uso da palavra de Deus, ele se coloca na posição de pecador, clama pela misericórdia. Então ele pede a Deus que faça cumprir com a sua palavra, no que diz respeito à sua aliança, à sua promessa e à sua misericórdia, para que a sua oração possa ser ouvida por Deus. Então ele desaba na presença do Senhor, coloca diante do altar de Deus toda a amargura do seu coração, toda a tristeza, mas mesmo fazendo isso dia após dia, chega um determinado momento em que aquilo que está no seu coração começa a transbordar. Eu quero que você entenda que ele servia ao rei, e antes de estar na presença do rei, preste atenção, a palavra do Senhor diz que nunca ele havia se apresentado daquela maneira, ou seja, durante 4 meses, antes de ir até a presença do rei, ele tinha que se levantar, lavar o seu rosto, enxugar as suas lágrimas e fingir que nada estava acontecendo. Ele continuava a cumprir com as suas obrigações. Ele não podia se permitir que a notícia ruim, a situação adversa, o motivo da sua dor e sofrimento, interferisse na sua rotina. Ele não podia se entregar à dor e à tristeza
Ele não podia simplesmente adentrar pelas portas da depressão e ficar amuado. Ao invés disso, ele coloca diante do Senhor, porque o único que poderia fazer algo a respeito era Deus. Mas como eu disse aos irmãos, chega uma hora em que a tristeza ela começa a se apresentar no rosto. Aquilo que está no coração, um sorriso, que nós podemos chamar de sorriso fingido, não consegue mais encobrir aquela apresentação diária, contínua. Não consegue mais esconder o sofrimento da alma de Neemias. E quando o rei olha nos teus olhos, diz: eu nunca vi você assim, e eu sei que você não está doente, então a sua alma está triste. Às vezes nós recebemos notícias desfavoráveis, que entristecem a nossa alma, o nosso coração. E que se dependesse de nós, agiríamos naquele exato momento, para tentar resolver, mudar a situação, transformá-la em algo positivo. Tristeza em alegria. Mas nem sempre podemos. Nem sempre está ao alcance das nossas mãos. Nem sempre depende da nossa força, do nosso entusiasmo, da nossa vontade, da nossa dedicação. Porque existem situações que passamos em nossas vidas que fogem à nossa capacidade de resolver. Eu quero dizer que se isso acontecer com você ou estiver acontecendo, só lhe resta um último recurso: se apresentar a Deus, colocar diante do seu altar a amargura do seu coração, pedir para que o Senhor cumpra sobre a sua vida as promessas que Ele fez, que se lembre da sua aliança e que derrame sobre você a sua misericórdia. E você vai fazer isso até o dia em que o Senhor decidir responder você. No tempo oportuno do Senhor, Ele vai preparar todas as coisas. Este dia havia chegado na vida de Neemias. Deus havia preparado o coração do rei Artaxerxes. Quando Neemias começa a falar com ele, conforme a palavra que foi lida na abertura desta ministração, ele começa a falar com o rei e diz qual é o motivo da sua tristeza. E o que me chama a atenção, neste momento em que ele vai falar com Artaxerxes, é que a palavra do Senhor nos diz que ele fez uma rápida oração antes de responder. Versículo 4, quando o rei pergunta para ele o que ele deseja pedir, depois de se derramar na presença do rei e dizer o motivo do seu sofrimento, o rei faz essa pergunta e ele diz: neste instante,
fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Ele ouve uma pergunta, e aqui nós não podemos dizer exatamente o que aconteceu. Eu tento projetar e conjecturar como seria comigo. A semelhança de alguém que fecha os teus olhos e diz: Senhor, me conduz, ó Pai, neste momento. Coloca as palavras certas na minha boca. Derrama a tua graça sobre mim, para que eu encontre graça no coração do rei. Eu imagino algo mais ou menos assim. Uma oração rápida, sincera e providencial. Quando ele começa a falar, preste atenção. Quando você está falando com alguém, conforme você vai dizendo palavra a palavra, frase a frase, você vai tendo a percepção do efeito causado sobre quem te ouve. Quando você fala com alguém, você sabe se a pessoa está prestando atenção em você. Você, se estiver também atento, consegue avaliar qual é o impacto do que você está falando sobre quem te ouve. A expressão do rosto, de alegria, de tristeza, de preocupação. Note que ele começa a falar com o rei. Se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Quantos homens havia naquela cidade? E nenhum pôde reconstruí-la. Mas ele entende algo. Que havia um propósito de Deus em meio ao seu sofrimento. Que a notícia que ele ouviu, que de primeiro momento estava te trazendo dor, tristeza, não foi liberada sobre a sua vida, somente para lhe causar este efeito. Ele sabia que havia um propósito da parte de Deus, para que ele tomasse conhecimento da situação dos seus irmãos. E ele acreditou com toda a sua força que Deus o estava levantando para reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eu sei que quando você recebe uma notícia ruim, eu sei que quando você está sofrendo, é difícil compreender os propósitos de Deus em meio à sua dor, mas eu quero que você abra os teus ouvidos espirituais, os teus olhos, e você comece a observar, dentro daquela situação, o que Deus deseja que você faça, porque certamente há um propósito de Deus sobre a sua vida, para que aquela circunstância seja mudada, transformada através de você. Ah, é uma regra, pastor. Às vezes você vai se tornar somente um ombro para quem está chorando mais do que você. Vai aconselhar. De repente você não vai receber autoridade, autorização para reconstruir. Mas você não pode acreditar em acaso, em coincidência. Você deve entender, compreender que há um propósito de Deus em todas as coisas, e se Ele envolveu você nessa situação, é porque você tem um papel a realizar sobre ela. Deus tornou você participante para que você possa se levantar e cumprir o seu papel no roteiro da história que Ele criou. Porque nada acontece se não for debaixo da permissão de Deus. Agora Neemias está diante do rei. As palavras saem da sua boca e ele percebe algo.
que a mão do Senhor está sobre ele. No versículo 8, na parte B, diz: visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Ele sabia que Deus estava conduzindo as tuas palavras. Então ele não cessa quando pede para voltar, para ir ajudar. Ele continua e diz: mas se for também do teu agrado. Ele começa a pedir ao rei tudo aquilo que ele entende que é necessário para que o propósito de Deus seja realizado através da sua vida, sobre a vida dos seus irmãos, tudo aquilo que for preciso para que você cumpra o propósito que Deus colocou nas suas mãos, Ele mesmo fará com que aconteça sobre você. A capacitação vem de Deus, o recurso vem de Deus, tudo vem do Senhor. É graça para que ninguém se glorie. Deus levanta e capacita este homem. Deus quebranta o coração do rei. Deus prepara o melhor momento. Deus estende as suas mãos, abençoa. Deus providencia os recursos. É Deus quem faz todas estas coisas. Pastor, então qual é a minha participação nisso? Ora, você não ouviu o que eu preguei? Você deve entender o propósito de Deus sobre a sua vida em meio a cada situação que você vive. Está em dúvida? Recorra a Deus, jejue e ore ao Senhor, busque em Deus, e eu tenho certeza que Deus não irá te desamparar, não te deixará confundido. Certamente Ele vai conduzir os teus passos na direção da sua vontade. Agora nós precisamos entender algo também. Este é aquele momento do puxão de orelha do pastor. Nós precisamos estar sensíveis à situação de todos os nossos irmãos. Corações endurecidos têm caminhado nas igrejas, estão tão iludidos em si mesmos, que em decorrência dessa ilusão, acreditam com toda a sua força que estão debaixo da vontade de Deus. Corações endurecidos não conseguem ouvir o som da voz do Senhor. Você observa isso em toda a palavra de Deus. Corações endurecidos não conseguem ouvir o som da voz de Deus. Como posso, ó Rei, estar feliz enquanto a cidade do sepulcro do meu pai está em ruína? Como eu posso estar feliz enquanto os meus irmãos passam tribulação, privação e humilhação? Como eu posso ficar insensível à situação de sofrimento dos meus irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitos têm sido insensíveis à dor e ao sofrimento do seu próximo, do seu irmão em Cristo Jesus.
se colocam em uma zona de conforto absoluta, como quem diz: este problema não é comigo. Se fosse Neemias, um homem de coração endurecido, diria: é uma pena que tudo isso esteja acontecendo, mas o que eu posso fazer? Eu estou aqui servindo ao rei. Eu não tenho condições de ir até lá. Eu não posso fazer nada. Um mero servo do rei vai fazer o que nesse sentido? Que condições eu tenho de te ajudar? Um coração endurecido diriam palavras semelhantes a essa, porque a grande verdade é que usa a sua situação do momento para justificar a ausência do seu comprometimento com a necessidade do seu irmão. Eu quero explicar para você, porque de repente você vai dizer que o pastor utilizou termos, colocações difíceis de compreender. Então eu vou repetir quantas vezes for necessário. São pessoas que olham as suas situações e dizem: eu não posso ajudar ninguém na situação em que eu estou. Eu não posso contribuir com ninguém tendo passado o que estou passando. O que eu posso fazer por você, sendo quem eu sou? Que autoridade eu tenho? Que recurso eu tenho? Que capacitação eu tenho para te ajudar? Eu não posso fazer nada por você. Isso é se colocar na zona de conforto, e eu não estou dizendo que essas palavras são mentiras, não! Elas expressam a verdade, e seria verdade na vida de Neemias se ele as tivesse dito. A grande questão é que ele não se conforma com aquilo, e clama a Deus para que a sua situação seja transformada, para que ele possa ajudar o seu irmão. Agora, ao contrário do comportamento de Neemias, nós estamos simplesmente justificando para de fato continuarmos na nossa zona de conforto. E lá no fundo, ainda dizemos assim: eu já tenho os meus problemas, eu não tenho condições de ajudar nos problemas de mais ninguém. Essa situação chegou até você? Alguém bateu na sua porta? Você pode de repente estar pensando: pastor, mas na minha porta bate toda hora alguém, pastor. Ei, você esqueceu do que eu preguei para você? Você esqueceu do que Deus disse agora há pouco? Ele capacita, prepara os recursos. É Ele, é Deus quem faz todas essas coisas. E se o barulho na sua porta está continuamente martelando os teus ouvidos e o teu coração, levante a sua mão, agradeça a Deus por ter te tornado participante da vida de tantas pessoas, porque Ele olhou para você e viu em você um homem e uma mulher de Deus, pronto para fazer a sua vontade. Confie no Senhor, o recurso não vai acabar. Confie no Senhor, Ele vai preparar tudo. Isto é fé, é onde está firmada a nossa salvação, por meio da graça em Cristo Jesus. Amados irmãos, não vamos nos conformar. Não pode fazer nada agora. Neemias também não podia em primeiro momento. Mas ele não ignorou, ele ficou orando e jejuando em prol daquela situação. Não pode fazer nada agora. Seja um imitador de Neemias.
Nós estamos aqui no conforto, na casa de Deus, louvando, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, declarando que Ele é santo, santo e santo, ouvindo o som da sua voz através da sua palavra, e isso é bom. Mas tem espaço para mais pessoas aqui. E nós temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Pastor, eu não sei como fazer. Às vezes eu estou na mesma situação como você está. Também não sei o que fazer. Quando um homem é constituído como pastor, ele não se torna infalível. Ele continua sendo um miserável pecador, só que agora com a graduação de pastor. Uma responsabilidade muito maior. Mas ele continua sendo um homem como você, em essência humana, como cada um de vocês, homens e mulheres que aqui estão. Então quero aproveitar o ensejo desta ministração e pedir que você me ajude para que se torne um pouco mais fácil, se é que nós podemos colocar a palavra fácil dentro deste contexto. Mas para que nós possamos estar juntos, ajudando uns aos outros, para que possamos alcançar ainda mais pessoas que estão em situação de tribulação, de privação e de humilhação. Pessoas que precisam do socorro de Deus. Alguns ainda nem conhecem ao Senhor e precisam passar a conhecer a esse Deus tão bom, que nos trouxe até este santo lugar essa manhã. Porque se nós estamos aqui, é porque a misericórdia e a graça de Deus transbordou sobre as nossas vidas. Amém? Que esta palavra, ela possa ficar alojada no seu coração e produzir sobre a sua vida todos os teus propósitos e venha a glorificar a Deus através dos frutos que o Senhor vai fazer com que sejam gerados através de você. Amém? Crendo nisso, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus.